aprovou, na verdade, o requerimento de urgência, multiplicou a chegada de propostas. Só hoje foram protocolados no sistema da Câmara, segundo a consultoria, mais de 60 propostas de emendas para modificar o texto. A reunião com o Podemos, eu saí antes dela acabar, porque ela estava se arrastando por mais de uma hora e recebi, depois da reunião, inúmeras sugestões. O Solidariedade, do mesmo modo. Eu falei para o Arthur, presidente, do jeito que está, já tem divisão nas bancadas. Se a gente vai para a votação sem um parecer bem medido de todas as propostas que foram elaboradas, a tendência é que no processo de votação a gente perca apoio, não ganhe apoio. Porque se o Podemos, que sinalizou votar favorável, não se visse no relatório, eles iriam reagir. O mesmo valeria para o Solidariedade. Até mesmo com a bancada do PT, eu tive que fazer reunião hoje para discutir. Então, eu acredito que eu fiz o apelo ao presidente para retirar de pauta, porque eu considero que depois da aprovação do regime de urgência, o processo entrou numa outra fase e muitas propostas de emendas exigem que nós tenhamos um pouco mais de tempo para examinar e produzir um texto mais convergente aqui da casa. Votação, logo após que nós encerremos o exame desses dois projetos que têm urgência constitucional, é o projeto de lei 2630, cuja urgência foi aprovada na semana passada. Eu queria levantar uma preocupação para Vossa Excelência. Eu fiz agora há pouco uma reunião com a bancada do Podemos. Um pouco antes, uma reunião com a bancada do partido Solidariedade. Tive um pouco antes o encontro, presidente, com representantes da bancada do Partido dos Trabalhadores. E tenho recebido uma série de propostas para inclusão no parecer publicado na última quinta-feira. Um parecer que cumpriu o prazo definido pelo Colégio de Líderes e que permitiu que as diversas bancadas pudessem conhecer o conteúdo da primeira volta de conversas, presidente, com as diversas bancadas aqui dessa casa. Como o senhor sabe, no parecer publicado quinta-feira, eu retirei a ideia de termos uma entidade autônoma de supervisão. E especulamos hoje, durante todo o dia, sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer... De liderança do PL, senhor presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição, é um tema do Brasil. E aqui não pretendo, presidente, me permita, fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Um direito para as mulheres atletas, o direito da licença maternidade para as mulheres que estão para a gente ir garantindo igualdade e combatendo o machismo estrutural. O próximo projeto também pauta um tema de gênero com a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, embora tenha décadas na CLT, muito distante da realidade brasileira. Óbvio que as duas votações nós faremos todo esforço para que ambos os projetos reconheçam e valorizem o papel e os direitos das mulheres brasileiras. Nós sabemos também que o povo brasileiro acompanha com atenção o plenário na noite de hoje, que uma série de mobilizações da Coalizão de Direitos na Rede, do Sleep Giants, dos artistas buscando seus direitos autorais, de defensores das liberdades democráticas que lutam para garantir a censura de 5 grupos bilionários internacionais que querem interferir num país soberano, fazendo
direcionamento, impulsionamento ilegal, interferindo no debate público de forma criminosa para seguir com lucros exorbitantes às custas da nossa população. E nós queremos dizer a todos que nos acompanharam que é preciso seguir a luta e a mobilização, que enquanto o relator busca incorporar as sugestões de bancadas, de parlamentares que se debruçam sobre o tema, nós temos um desafio social de unificar todos, todas e todes que sabem a necessidade de garantir transparência, liberdade de expressão para o usuário, mas combater os crimes de violência, combater os crimes de ódio contra mulheres e contra a comunidade LGBT, combater a desinformação que custa vidas, como custou, infelizmente, com o negacionismo da Covid, promovido por alguns, que custa vidas, como custou o linchamento de uma mulher da Baixada Santista, vítima de uma fake news, que custa vidas com um aplicativo, uma plataforma não querendo dar dados de grupos neonazistas que tinham vinculação com um ataque nas escolas, na creche de Blumenau, que vitimou crianças. Nós temos um desafio histórico, que é garantir a segurança, a vida, a liberdade de expressão e as liberdades democráticas do nosso povo, combatendo o crime, a apologia ao crime e o neonazismo. Nós seguiremos firmes nessa luta e nessa toada. Licença maternidade para as atletas que usufruem do Bolsa Atleta hoje no Brasil. Segundo a nossa Constituição, homens e mulheres têm direitos iguais, mas a gente sabe que não há igualdade de condição para que as mulheres participem de todos os espaços, inclusive do próprio mercado de trabalho, deputada Benedita, justamente pela tripla jornada. Inclusive há muitos empregadores que não pagam salários iguais para homens e mulheres, considerando já que elas têm essa dupla jornada, porque vão precisar se ausentar em algum momento para cuidar dos seus filhos. E bem, a licença maternidade foi uma conquista das mulheres brasileiras, mas que ainda não é assegurada para aquelas que estão na informalidade, para aquelas que estão sob regime de CLT, são de apenas 4 meses, para aquelas trabalhadoras intermitentes, terceirizadas, esse direito não é cumprido. E mais, se discute pouco no Brasil o conceito da parentalidade, que eu acho que é uma discussão que a gente precisa enfrentar aqui no Congresso Nacional. Eu sou autora de um PL que já avançou na Comissão do Trabalho e na Comissão de Seguridade Social, que é o Estatuto da Parentalidade, que prevê 180 dias de licença para todas as formas de configurações para familiares. Quando são 2 mães, são 2 pais, são famílias adotivas, quando se trata de mães solo que geralmente contam com a ajuda, com a parceria, o companheirismo de uma outra mulher da sua família para dividir os cuidados nesses primeiros meses de vida. Todas essas configurações precisam ser asseguradas por lei. E nós esperamos que nessa legislatura nós possamos avançar em todas essas modalidades. Por isso eu queria saudar demais a iniciativa para a gente avançar com esse projeto do dia de hoje. É para as atletas, mas a gente pode depois discutir a totalidade das mulheres, das famílias brasileiras, sobretudo. E também aproveitar esse tempo de 1 minuto para apelar para a necessidade da aprovação do PL que combate as fake news. Nós estamos falando de garantir um ambiente seguro e de liberdade do uso das redes sociais, porque hoje não há nenhum tipo de controle sobre a disseminação de fake news. As plataformas acabam monetizando, lucrando sobre a disseminação de notícias falsas e mais. Há grupos de ódio que praticam e organizam a prática de violência através das redes sociais. O atentado na Vila Sônia, em São Paulo, por exemplo, foi anunciado no Twitter no mesmo dia, e aí numa reunião com o Ministério da Justiça diz que não fere as regras da comunidade. Ora, mas fere a sociedade brasileira. São os nossos jovens, são as famílias que estão em risco. A gente precisa garantir liberdade e segurança nas redes. Não se trata de censura, mas se trata de coibir práticas criminosas e de responsabilizar as plataformas que ganham muito dinheiro no Brasil.